Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Parabenizo o deputado Eleomar Coelho, que presidiu os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito concluídos hoje. Mas eu venho à tribuna, senhor presidente, para debater uma questão que é uma ferida aberta no estado do Rio de Janeiro. Hoje, após a notícia de que deputados e servidores dessa casa receberam a primeira parcela do seu 13º, se iniciou um debate nas redes sociais, nas ruas, com servidores públicos, gerando um mal-estar com setores dos servidores que até hoje lutam para ter seus salários em dia, não tem previsão ainda de receber a primeira parcela do seu 13º, e a situação diferenciada porque passam os outros poderes. Um pouco antes do recesso parlamentar, a gente já tinha visto um grande burburinho quando essa casa aprovou a reposição de perdas de trabalhadores do Tribunal de Justiça e do Ministério Público. Eu venho à tribuna hoje, senhor presidente, para esclarecer a minha posição sobre isso, como eu vejo essa situação dos salários, especialmente nesse momento de crise. Em primeiro lugar, é importante distinguir o que é o salário dos servidores do que é o salário dos membros do poder. Acho que aqui, no Poder Legislativo, os membros do poder somos nós, deputados. Os demais, nas diferentes carreiras, nas diferentes funções, são servidores, são trabalhadores do Poder Legislativo. No Poder Judiciário, os juízes são os membros do poder, os desembargadores, sendo o conjunto dos funcionários, os servidores, os trabalhadores do Poder Legislativo. No Ministério Público, embora não seja um poder, seus membros são os promotores e procuradores. E no Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo é o governador e o conjunto de secretários cumpre um papel que pode ser assemelhado aos dos membros de um poder. Todos nós, nesse sentido, temos uma responsabilidade ímpar na condução do Estado. Ou fomos eleitos pelo povo, ou foram escolhidos por processo de seleção pública para conduzir os poderes. Por isso, não é cabível que nós, enquanto membros do poder, tenhamos nenhum tipo de tratamento que nos garanta mais direitos do que o conjunto dos servidores. Porque se nós, enquanto membros do poder, desfrutamos de direitos que não são extensivos aos conjuntos dos trabalhadores, esses direitos deixam de ser direitos e se tornam privilégios. E acredito que no Brasil a gente deva ter uma transformação que passa, em primeiro lugar, por combater toda forma de privilégio. Isso cabe para o Poder Legislativo, isso cabe para o Poder Judiciário e isso cabe também para o Poder Executivo. Por isso, temos defendido que as diferentes categorias tenham direito à recomposição das suas perdas salariais e tenham direito a carreiras justas, que valorizem os seus profissionais. Estamos lutando para que o plano de cargos e salários da saúde, aprovado por essa casa, entre, enfim, em vigor e esses trabalhadores passem a poder desfrutar desse direito a uma carreira digna. Defendemos que os servidores das diferentes áreas recebessem sua recomposição salarial. Agora, defendemos que é necessário olhar para a situação desses poderes e ver onde é possível e necessário se enfrentar privilégios. Eu sou autor de um projeto de lei que acaba com os supersalários no Executivo. Porque a gente sabe o caso de vários secretários, cedido por órgãos como Banco do Brasil, como Petrobras, que trazem salários de 30 a 40 mil reais e somam esses salários com o salário que recebem como secretários. É o caso, por exemplo, do secretário de Educação.
Era o caso de outros secretários. A gente sabe que hoje tem pelo menos cerca de 15 funcionários do primeiro escalão do governo estadual que desfrutam de supersalários por somar seus salários dos órgãos de origem, empresas principalmente que já pagam salários acima do teto com seus salários de secretário. Eu sou autor também e gostaria de pedir à presidência a inclusão em pauta do meu projeto que reduz em 25% o salário dos deputados. Porque acredito que enquanto durar essa crise, enquanto a gente não tiver servidores conseguindo receber seus salários plenamente em dia, enquanto a gente tiver diferentes categorias com seus planos de cargos, carreiras e salários congelados, nós, enquanto membros do poder, temos que dar o exemplo de que não é possível a gente viver uma realidade de poderes ricos, servidores e serviços públicos pobres para atender a população. Acho que a gente tem que avançar nessa casa numa discussão para se limitar o teto constitucional do conjunto dos poderes. A gente sabe que no Poder Judiciário e no Ministério Público, onde há inúmeros membros recebendo auxílios que fazem ultrapassar seus vencimentos, ultrapassem o teto constitucional estabelecido a nível federal, muitos desses membros chegam a remunerações que chegam a R$50 mil por mês. Nós temos que aprovar um teto no Estado do Rio de Janeiro que valha para todos. E o levantamento que a gente fez é que, somado o Judiciário, o Ministério Público e os supersalários do Executivo, a economia anual com o fim dos supersalários seria ao redor de R$400 milhões. Isso não é o suficiente para tirar o Estado do Rio de Janeiro da crise. Eu diria que talvez não tenham sido nem esses salários que nos empurraram para a crise, porque o que nos empurrou para a crise foi uma farra fiscal realizada pelo governo do Estado, que abriu mão de arrecadar quase R$150 bilhões em 10 anos, deixando a nossa economia enfraquecida e oca. E não existe saída para a crise que não passe por rever essa farra fiscal, essas isenções que privilegiaram grupos empresariais que eram parceiros do governo do Estado. Também não há saída para a crise que o Estado do Rio de Janeiro está envolvido sem se rever a questão do endividamento público. É necessário auditar essa dívida, é necessário rever aqueles pontos da dívida que são ilegítimos, injustos e fazem com que a economia do Estado do Rio de Janeiro esteja cada vez mais escrava do processo do endividamento. Hoje, a gente só respira porque não estamos pagando uma parte da dívida. Mas assim que acabar o plano de recuperação fiscal, o Estado do Rio de Janeiro vai se ver estrangulado. E para a gente construir uma saída estrutural da crise, é necessário se rever esses pontos, para que o Estado recupere capacidade de investir em ciência e tecnologia, na geração de empregos e, com isso, induzir um novo ciclo de desenvolvimento. Mas essas questões não desfazem a contradição que é vivermos um Estado que reproduz as mazelas brasileiras, de reproduzirmos permanentemente a realidade de termos poderes ricos e serviços e servidores pobres. Quando um servidor da saúde me mostra um contra-cheque cujo salário base é menos de R$1.000, é menos de um salário mínimo, e que mesmo assim ainda não recebeu a metade do seu 13º, me envergonha, me constrange. E aí eu digo, é fundamental que os deputados recebam salários. É fundamental que os deputados recebam bons salários para que cumpram o seu papel com dedicação e para que trabalhadores também possam exercer o papel de parlamentar, e não somente aqueles que conseguem aferir outras fontes de renda. Mas um bom salário não pode significar um privilégio que o diferencie do conjunto dos demais servidores públicos. Por isso, senhor presidente, eu trago mais uma vez essa casa o debate. É necessário que, como membros dos poderes, sejamos capazes de dar o exemplo, querendo combater os privilégios
daqueles setores econômicos, amigos de Cabral e Pezão, que se beneficiaram com a farra das isenções, nós temos também que dar o exemplo e construir um Estado onde os servidores tenham seus direitos garantidos, tenham carreiras que os valorizem, tenham seus salários em dia, recebam seu 13º e os membros dos poderes não destoem, não sejam considerados privilegiados, recebam também remunerações justas, mas que não sejam privilégios. Não é possível que ainda hoje no Brasil a gente viva uma situação onde os membros do poder desfrutem de benefícios que são inacessíveis para o conjunto da população do Estado do Rio de Janeiro. Temos que combater os privilégios de uma minoria econômica que, através de farras fiscais, através de uma tributação injusta, mamam do Estado para explorar ainda mais os trabalhadores, e temos que combater também as desigualdades que existem no seio do Estado, fazendo com que uma parcela minoritária usufrua de privilégios. Por isso, reitero o meu pedido de trazer à pauta o nosso projeto de lei que define que, enquanto durar o período de recuperação fiscal, pelo menos os deputados têm que ter os seus salários reduzidos em 20%. Obrigado.